Salve, salve, arquitetos e arquitetas. Eu sou o Gustavo Bunger e esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Arquimática, toda semana, pelo menos quase toda semana, trazendo aí um vídeo sobre o tema de arquitetura em português, né? Pouco se fala aqui no Brasil sobre o assunto ainda, mas tem algumas pessoas, alguns arquitetos que, como eu, querem falar sobre o assunto, tá? Então acompanha aqui o canal e aí já deixo para você também a dica aí, ó, o LinkedIn, tanto meu LinkedIn pessoal quanto o LinkedIn da Arquimática. Então você fica sabendo aí das novidades, fica sabendo aí dos cursos que já estão para chegar e os cursos que a gente tem também disponíveis. Outro ponto importante, galera, mais de 320, 330, 340 inscritos no canal. Então, novamente, queria agradecer muito a vocês que fazem esse número a cada semana que passa a crescer, se inscrevendo aqui, recebendo as notificações, e isso é fruto daquela arquitetura 3C. Então, por favor, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, né? Curte o vídeo. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais. Você que é da turma da TI, como eu, conhece aí uma galera que gosta do tema de arquitetura. Não deixa de compartilhar nas tuas redes, no teu WhatsApp, no teu Telegram, aonde for. E se inscreva aqui no canal, né? Ativa lá o sininho, veja as notificações, peça para estar sempre sendo atualizado dos novos vídeos que eu vou colocando aqui nesse canal, tá? Outro aviso importante é o curso aqui do Hotmart, então ele tá lá, segue disponível, né? É um curso aí em 10 aulas, disponível na plataforma do Hotmart. Você pode assistir no seu celular, no tablet, na televisão, na hora que você quiser, né? Então, tem exercícios, cada aula é uma aula progressiva, então ela vai explicando ali desde o conceito das arquiteturas, passando pelo o que um arquiteto faz em projetos de arquitetura, em projetos de TI de uma forma geral, como você consegue desenhar mais e melhores soluções, notação C4, eu falo sobre Archimate também, você vai ter um metamodelo lá disponível para você, então tem muito material, tem dicas de conteúdo, dicas de aperfeiçoamento nesse curso lá do Hotmart. Então, clica aí nesse link, está aqui também na descrição do vídeo e dê uma oportunidade, dê uma chance para aumentar a sua capacitação, para aumentar o seu conhecimento. Vocês vão ver que existem alguns pouquíssimos cursos sobre arquitetura de soluções, mas esse é um curso diferente. Ele é um curso diferente porque eu falo sobre a estratégia, eu falo sobre o trabalho desse profissional. Então aqui não tem receita de bolo, aqui você não vai aprender a certificação da Amazon ou a certificação da Azure ou da Google, você vai aprender qual é o seu trabalho, seja lá qual for a tecnologia que for. Então recomendo você conhecer e interagir para se inscrever nesse curso aí que já é sucesso há 4 anos. Muito em breve, galera, tá aí para sair do forno. Inclusive tem aqui um link para você se cadastrar e obter um desconto. Nós vamos lançar o curso de arquitetura utilizando IA. Então você que tem interesse aí em ampliar seus conhecimentos, em utilizar a inteligência artificial junto com a arquitetura, tá chegando sua hora, tá? Então tem uma planilhinha aqui, dá uma olhada aí na descrição, se cadastra. A gente vai fazer uma promoção especial para essas pessoas que estão se cadastrando e vamos lançar esse curso muito mais cedo do que vocês imaginam, tá? É a promessa aí para a gente começar bem esse segundo semestre, terminar esse semestre e começar bem o próximo semestre. Então fiquem atentos aí, tanto ao LinkedIn quanto também aqui no canal, que eu vou fazer a divulgação desse curso. E o vídeo de hoje é sobre justamente isso, um uso de inteligência artificial aplicado a um repositório de arquitetura. Então, baseado no artigo do LinkedIn, eu aí coloquei uma matéria a respeito, é um artigo do Daniel Lampert, a respeito do uso
da inteligência artificial aplicada a um repositório e tornando esse repositório de arquitetura um hub, né, um concentrador dinâmico de conhecimento da organização. Então, vale a pena dar uma olhada nesse artigo, né, acompanhar junto comigo, vou passar ali os pontos com vocês e também ler os próprios artigos que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Obrigado mais uma vez e vamos para o vídeo agora. A postagem que originou o nosso vídeo hoje foi essa postagem aqui do Daniel Lambert no LinkedIn. Ele é um grande contribuidor aí de artigos sobre o tema de arquitetura corporativa e é o artigo ARCH, The Enterprise Architect Copilot. Então a ideia é um copiloto para funções de arquitetura corporativa. Acessando o artigo, a gente tem aqui a estrutura dele, né? Um artigo do William L. Cain, que também escreve bastante sobre o tema. E ele começa o artigo falando de maneiras pelas quais a gente pode extrair o valor total da inteligência artificial. Então, a primeira forma é nas tarefas, né? Usando a IA generativa nas tarefas do dia a dia, remodelando funções críticas e também criando novos modelos de negócio. Dentro dessa perspectiva, e aí ele fez uma associação, né? Ele se juntou com Samuel Pariente, eles pensaram numa abordagem de remodelar a forma de abordagem do tema de arquitetura corporativa. Então eles fizeram uma prova de conceito, né? Tá aqui o Samuel Pariente. Eles fizeram uma prova de conceito tentando criar um copilot, né? Um copiloto para funções de arquitetura corporativa. Então a ideia aqui é oferecer um copiloto com total autonomia para resolução de problemas, para fazer análise de cenários arquiteturais, tomar decisões e definir as próximas melhores ações, né? Interagir nativamente com todos os tipos de conhecimento, todas as fontes de conhecimento, né? Podem ser outros agentes, aplicações, APIs, bases, né? Bancos de dados. Também adaptar-se de forma dinâmica e realizar o multi-step execution, quer dizer, fazer vários passos para a execução e o pensamento em cima dessa execução. Então, eles combinaram aqui, tem uma escala aqui de evolução dos agentes autônomos, né? Eles declaram aqui que o ARCH ele é baseado numa IA do tipo agêntica. Eu ainda não sei dizer nem se existe esse adjetivo em português, para mim isso é um neologismo, mas enfim. É uma IA sob a forma de agentes, ou seja, simulando pessoas com especialidade, né? Pessoas com capacidade sobre determinado tema. Ele também fala aqui, ele delimita quais são os padrões dentro do que o Gartner preconiza para a IA generativa. Então, todos esses padrões aqui assinalados são os padrões que o ARCH usa. E eles implementaram uma arquitetura para o agente chamada React. Na verdade, esse é um termo que surgiu de um artigo de 2022 da Google, falando sobre esse tipo de agente que ele faz um reasoning, né? Ele tem uma cadeia de pensamentos, o chain of thoughts, e age. Então ele recebe uma requisição, ele cria um plano de ação para responder aquela requisição, ele executa uma série de planos, busca informações, vai em outras ferramentas, acessa websites, faz crawling de informações e toma decisões, claro, e novamente volta o ciclo de pensamento, né, e execução, pensamento e execução, incrementando essa resposta. Então isso é a arquitetura React, né, que ele está mostrando o input da tarefa, a criação desse plano de ação é a prioridade da execução das ações, a execução desse plano, e aí um looping aqui de consultas, né, a ferramentas. Aqui eles fizeram uma integração com LeanIX como uma ferramenta de arquitetura corporativa.
E a partir das informações que estão nesse repositório de arquitetura, utilizando alguns modelos e alguns serviços, né? Essa arquitetura vai processando, agindo e dando novas respostas a cada ciclo aqui, a cada interação com o usuário. Então essa é a proposta da arquitetura React que foi colocada nesse modelo. Ele fala aqui da stack tecnológica envolvida, né? Então OpenAI, Gemini, um front-end ali em React que tem um chat para a pessoa imputar ali as requisições, fazer as perguntas, interagir com a aplicação. Usa-se uma orquestração usando LangGraph, né, que faz esse tipo de orquestração dentro dos modelos. Utiliza os modelos da OpenAI e do Gemini, e aí tem uma série de outros componentes aqui, isso já está num ciclo de DevOps também, para conseguir fazer esse reasoning and acting, né? E a partir disso, tornar o uso da ferramenta de arquitetura corporativa, que no caso aqui foi o LeanIX, né, em um hub que eles chamam de hub dinâmico. Então, é um hub de conhecimento dinâmico. Então, você vai fazendo perguntas sobre aquela arquitetura, sobre o que está no repositório, cuja fonte, nesse caso aqui, é a solução do LeanIX, e aí o modelo vai interagindo e respondendo, né? Aqui no site, inclusive, tem uma demonstração disso, tá? Não vou poder rodar aqui por questões de direitos autorais, mas os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E aí tem uma interface, né? Um front-end, né? Onde a pessoa pode interagir, fazer as perguntas, tem toda uma classificação das informações, né, do conhecimento que está sendo colocado aqui, e aí tem acesso às respostas, né? Esse foi um case feito pela consultoria BCG Platinum de Paris, né? A BCG é uma consultoria aí de bastante tempo no mercado, muito envolvida também nos temas de arquitetura corporativa. Então, eles transformaram uma ferramenta de EA, né, uma ferramenta de Enterprise Architecture, de arquitetura corporativa, em um hub, né, um agregador de informações, um agregador de conhecimento dinâmico. Então, essa é a proposta de utilizar um agente de IA consultando o seu repositório de informações corporativas. E aqui ele também termina completando aqui com as visões futuras, aonde os agentes, vão haver mais agentes de arquitetura ou outros tipos de agente, por exemplo, um agente financeiro, né? Um agente com informações sobre licenciamento, coisas do tipo, e o agente de arquitetura vai se comunicar com esses outros agentes para poder obter mais informações, e aí usando protocolos aqui como o MCP, né? Onde há essa intercomunicação entre os agentes, e o A2A, que é justamente para você definir as tarefas, a distribuição, a orquestração de tarefas entre esses agentes. Então, isso é bem interessante porque é uma forma de pensar a arquitetura corporativa utilizando a inteligência artificial, né, se conectando ao seu repositório. Então, você pode usar o LeanIX, você pode usar lá o Hopex, você pode usar outras soluções, né, o Horizon, e a partir dessas soluções, você obter um hub de conhecimento de fato, né? Fazer uma gestão do conhecimento organizacional dentro daqueles domínios que a gente conhece, o domínio de negócios, o domínio de dados, o domínio de sistemas, o domínio de infraestrutura e tecnologia da informação. Então, vale a pena dar uma lida nesse artigo. Esse artigo aqui, ele saiu em maio de 2025, só que também tem um artigo de fevereiro, que eu inclusive achei mais completo do que esse, que fala também um pouquinho sobre os estudos que foram feitos aqui pelo William Elkaim, o Stephanie Godot e o Samuel Pariente, para chegar no desenvolvimento dessa solução. Então, tem algumas informações aqui complementares, e eu vou deixar também o link desse outro artigo aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Porque ele tem mais informações. Aqui era uma carinha de fevereiro desse agente, né? Então, com os desenvolvedores, com a interação através de um chat,
Ele, inclusive, permitindo, já mostrando aqui alguns diagramas sobre a consulta e os conceitos em si que foram buscados. Ele fala aqui, já falava na ocasião sobre essa arquitetura React e como vincular uma ferramenta, uma solução de EA com a inteligência artificial para criar esse hub dinâmico de informações. Você que já é arquiteto ou arquiteta, você utiliza alguma ferramenta de arquitetura no seu dia a dia? A gente tem várias ferramentas no mercado. Inclusive, um primeiro vídeo desse canal foi falando sobre a consolidação de algumas ferramentas pela BizDesign. Então, a BizDesign ela, fez ali algumas aquisições e Hopex e também o Alphabet da Software AG, e agora tem uma solução robusta. A gente tem também o LeanIX como uma solução, por exemplo, que foi usada no vídeo, e temos mais algumas outras, né? Dragon. Então, queria saber de você, arquiteto ou arquiteta, você usa alguma ferramenta de arquitetura corporativa? Você conhece essas ferramentas? Está a fim de ver um vídeo sobre isso? Então, coloca um comentário aí. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta e não deixe de compartilhar, né? Vamos seguir aquela arquitetura 3C que eu falei, né? Fica a dica aí do curso novamente, curso no Hotmart de Arquitetura de Soluções, né? Um curso aí para te formar como um profissional do tema. E eu queria agradecer mais uma vez a sua audiência e até o próximo vídeo.